Alô, meus amigos, bom dia, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo bem? Tenho muita fé em Deus que sim. Pois bem, hoje é sexta-feira, dia 6 de março de 2026, são 10h38 da manhã agora, e já tem um tempo que eu não passo por aqui, né? E calhou, né? Surgiu a oportunidade de vir aqui conversar com vocês. Nós que nos conhecemos há tanto tempo, né? Pois é. Prestar uns esclarecimentos aqui, né? Pessoas bacanas que gostam de mim aí do outro lado, obrigado, viu? Pois é, comentar com vocês que no dia 31 de outubro de 2025 eu recebi a notícia lá do meu trabalho que eu estava sendo desligado da empresa. Agradeci, concluí maravilhosamente bem a missão por lá, graças a Deus. Saí pela porta da frente, né? Algo muito admirável, né? A gente sair pela porta da frente do emprego é algo muito especial, né? E a grande verdade é que a situação no setor que eu trabalhava já não andava muito bem, né? Minha convivência com dois dos três colegas que trabalhavam comigo já não ia muito bem, e eu acho que foi de grandiosa sabedoria da empresa terem me desligado da empresa, porque chegou num ponto que eu procurei o RH e conversei com eles. Olha só, ou melhora a situação, ou eu terei que tomar providências legais cabíveis, porque do jeito que está, não dá. Enfim, aí resolveram, né, me desligar, mas vida que segue, agradeço aquela instituição, né, tenho um carinho muito grande por aquele lugar, 99,9% das pessoas. Eu só fiquei chateado mesmo com esses dois colegas que trabalhavam comigo e um outro gerente lá, mas não resolverão comigo, resolverão com Deus um dia. Eu acredito muito nisso. Da providência divina, da justiça de Deus, ninguém escapa, né? Enfim, estou no Ceará. Estou aqui em Ubajara com a família. Viajei em novembro. Terminei de me organizar pelo Rio. Viajei no dia 27 de novembro. Cheguei aqui no dia 29 de novembro. Foi inclusive num sábado, se não me falha a memória. Dia de um jogo do Flamengo, se não me falha a memória, foi no jogo da Libertadores. O Flamengo acabou ganhando. Eu vi uma festa pela região aqui, Sertão, Serra, várias regiões aqui do Ceará. Muita festa naquele dia. Muita festa. Carreata, motos e carros, pessoal tocando o hino do Flamengo. Olha, memorável isso, impressionante. E o meu objetivo é ir ficando por aqui, trabalhar, né? Arrumar um emprego por aqui, trabalhar e me manter por aqui, né? Caso contrário, se eu não encontrar oportunidade de trabalho, eu retorno para o Rio, mas a princípio, trabalhar por aqui. E é muito bom, né, estar com a família, em constante diálogo com o meu pai, com a minha mãe, o irmão, uma avó queridíssima, demais parentes e amigos. Isso para mim faz um bem muito grande, né? E graças a Deus está tudo bem comigo, né? Por aqui está uma alegria, sinceramente. E detalhe, né? Falando sobre o trabalho. Saí de lá ainda realizando exames médicos. Felizmente consegui realizar todos. Em setembro eu fiz uma bateria de exames, poucos, não muitos, mas alguns. E alterou a pressão, né? Pressão, glicose tudo bem, é só a pressão que estava alta, né? Então tive que continuar o tratamento, ocorreu tudo bem, né? Reduzi a pressão, tive que emagrecer também para a pressão ficar mais controlada, né? E é o que eu expliquei para a doutora no dia, falei, olha, eu trabalho num setor onde eu estou exposto a constante
pressão, constante estresse. É um exercício à paciência, né? Enfim, felizmente consegui realizar os exames direitinho. Tenho que tomar todo dia agora o losartana, né, de 50 miligramas, para manter a pressão sempre controlada, né? E vida que segue, vamos que vamos. Só teve um exame que eu não consegui realizar depois que eu saí lá do trabalho, porque já estava em cima da data de eu viajar. Na verdade, eu ia viajar antes. O exame estava marcado para dezembro. Então, como eu estava querendo viajar em novembro, eu acabei viajando no final de novembro. Preferi não esperar. Era o exame de mapa, que mede a pressão arterial, né? Então eu deixei para lá. Mas os outros realizei todos, do coração, graças a Deus, tudo bem, né? E é isso que eu tinha que comentar com vocês. Anotei aqui as chateações que passei no trabalho e as injustiças que o Bolsonaro sofreu em meados do ano passado abalaram um pouco a minha saúde. Com certeza, com certeza, né? Anotei aqui também. Aproveito para agradecer e parabenizar o Grupo Assim Saúde, Grupo Memorial, Rio Labor e a DASA Oncologia, pelo carinho comigo durante o período que cuidei da saúde. Grandes instituições de saúde. Parabéns pelo trabalho de vocês. Vocês realizam exames maravilhosos. Também agradeço e parabenizo ao Grupo Guanabara de Transporte pelo serviço que me prestaram em novembro de 2025, quando vim do Rio para o Ceará. A viagem foi uma bênção e cheguei super bem à estação de São Benedito, aqui na região serrana do Ceará. Uma maravilha, um ônibus confortável, uma distância boa de uma cadeira para outra. Uma maravilha, olha, coisa de Deus mesmo, coisa de Deus, uma maravilha, né? Anotei aqui também, meu Natal e Ano Novo foi excelente, em casa, com a família, aqui em Ubajara, produzindo boas memórias para a vida. Não gravei vídeos antes, naquela época inclusive, porque eu estava vivendo a vida, né? E como bem diz a Bíblia, há tempo de calar e há tempo de falar, né? Com certeza, acredito muito nisso. E comentando sobre política, né? Política é aquilo, né? A cada dia está piorando, né, a situação, tanto nacionalmente quanto internacionalmente, né? Sinceramente. Dia 22 de novembro do ano passado, lamentável prisão do queridíssimo Bolsonaro, né? Foi conduzido para uma prisão chamada Papuda. Foi transferido tempos depois para uma outra prisão chamada Papudinha, porque as estruturas na prisão da Papuda estavam muito precárias. E ele, por questão de saúde, também teve que mudar de prisão. E por lá segue, infelizmente, né? Eu sigo na torcida pela volta dele para casa, para que obtenha a prisão domiciliar, e o Alexandre de Moraes não quer liberar de jeito nenhum, né? E a gente sabe que a saúde do querido Bolsonaro não anda bem, né? Vamos torcer aí para que ele consiga domiciliar. O STF tem mostrado que tem telhado de vidro, principalmente o José Antônio Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e o Gilmar Mendes. Pois é. Devido a esse fato do STF ter o telhado de vidro, né, principalmente os artífices, né, que gostam de prejudicar a direita, esses 3 ministros que eu citei, deveriam se compadecer e conduzirem o Bolsonaro para a prisão domiciliar. Sinceramente. Antes de eu continuar falando aqui da política nacional, me lembrei de um fato interessante da minha viagem do Rio para cá. Quando eu estava passando por Minas Gerais, eu parei num posto
de uma das paradas em Minas Gerais, chamado O Barrigão. E ganhei de troco uma moeda de R$ 1, lá em Minas Gerais, olha, em comemoração aos 30 anos do Plano Real. Olha que maravilha. Uma beleza, viu? Eu considero uma moedinha dessa aqui uma verdadeira medalha. Aí que maravilha. Linda moeda, linda. Aqui, acho que dá pra ver melhor. Uma beleza. Comemoração aos 30 anos do Plano Real. Eu guardo comigo até hoje. Uma beleza. E é isso, né? Continuando o que eu estava falando. Sobre política nacional. A escolha do queridíssimo Bolsonaro nomear o filho dele, Flávio Bolsonaro, para concorrer à presidência. Excelente ideia. Com o Flávio eleito e tomando posse no dia 1º de janeiro de 2027, há uma certeza na plena anistia aos presos e perseguidos do 8 de janeiro. Eu acredito muito nisso. Anistia padrão americano. O Trump, quando assumiu nos Estados Unidos, no dia 1º de janeiro de 25, ele automaticamente concedeu perdão presidencial aos presos do 6 de janeiro, né? Eu acredito que no Brasil, com fé em Deus, vai ocorrer o mesmo, né? Escolha excelente também do Tarcisão para a reeleição em São Paulo. A vitória é certa, né? Baita governador e está tendo aquela missão complicada lá da luz, né? Eu acredito que a Enel, mais dias ou menos dias, vai perder a concessão por lá, porque está prestando um péssimo serviço, né? Enfim, vamos observando. Gostei também da escolha excelentíssima da dona Michele e da dona Bia Kicis para concorrer ao Senado lá no Distrito Federal. Uma beleza. Vitória também garantida. Discernimento, uma coerência, né? O caráter e a seriedade delas a credenciam, né, aos píncaros do sucesso. Acredito muito nisso. Também achei excelente a decisão do Ciro Gomes para concorrer ao governo aqui do estado do Ceará. Certamente vai vencer, tem tudo para vencer. Para mim, ele e o Tasso Gereissati fizeram muito pelo estado. Acredito que a maior missão que eles terão aqui no estado, a principal é a segurança, de grandiosa importância, né? Manter o controle e o equilíbrio da segurança. E as demais áreas é expandir para melhorar, né? Educação, saúde, saneamento, por aí vai. Estou na torcida também da senhora Priscila Costa para o Senado, uma senhora da maior dignidade, entende maravilhosamente bem das questões do Estado. Estou na torcida por ela. Lá em Minas, o Romeu Zema tem tudo para eleger o sucessor dele também, né? Um baita governador, coordenou maravilhosamente bem, tem coordenado, né, a questão lá em Ubá e Juiz de Fora, né? E é exatamente isso. Ele está superando a crise, não sendo gerente da crise. Eu acho que coordenar uma situação grave é exatamente isso. Superar aquele problema, não ser o gerente do problema, né? E é isso. Lá no Rio de Janeiro, sigo na torcida para que o Cláudio Castro vença para o Senado, consiga eleger o sucessor dele para o governo do estado, né? A maior missão lá também vai ser a segurança, não tenho dúvida. E o Eduardo Paes é o fim, né? É o fim. Para mim ele representa tudo o que há de mais aviltante na política e na sociedade. O último feito do Eduardo Paes agora recentemente foi no carnaval, ele imitar deficiente visual. Colocou um óculos, uma bengala, ficou imitando que não tinha visão. Uma vergonha, uma vergonha. Nunca levei fé nesse cara.
Nunca levei fé. No primeiro mandato dele ele ainda era mais ou menos, mas do segundo adiante perdeu o discernimento e a coerência que ele tinha. Enfim, espero que o povo carioca não decepcione. Aposente esse cara. Deporte ele de novo lá para Nova York, que é o point dele, né? Quando ele perde as eleições, ele vai para lá com a família, né? Enfim, vamos observando. Pernambuco, a doutora Raquel Lira tem tudo também para ser reeleita. Eu passei em Pernambuco em novembro, quando eu estava vindo do Rio para cá, e eu vi o povo falar maravilhosamente bem dela, então eu acho que ela tem tudo para ser reeleita. Está fazendo um trabalho brilhante lá em Pernambuco, né? Enfim. E também comentando aqui da política do Brasil, graças a Deus a CPMI do INSS está indo de vento em polpa, né? Cada vez mais e sempre. Trabalho do Senado e de deputados federais brilhante, né? É aquilo que eu digo, a hora do Fábio Luiz está chegando, né? Ele tanto sabe que foi se abrigar na Espanha, né? Foi para a Espanha. Enfim, eu acredito que o Lula, o pai dele, né, deve se arrepender muito do que disse em público agora recentemente, falando sobre o filho, né? Que se tiver devendo, terá que responder. Olha aí, né? A pessoa tem que tomar cuidado. Enfim. Sobre esse caso, eu anotei aqui também. Eu acredito que o Vorcaro irá delatar todo mundo que tiver envolvido em recebimento indevido de dinheiro e fará o diferencial no resultado das eleições desse ano. Eu acredito muito nisso também, entendeu? Porque são fatos concretos, entendeu? Fatos que ocorreram-se, né? Não é fruto da imaginação. É ele tendo como comprovar, né? E ele se deu bem, é o que eu digo, o Vorcaro se deu bem, porque o parceiro dele, né, segundo informaram, se findou a própria vida, né, tirou a própria vida. Que absurdo, com a camisa, né, numa prisão. Como deixaram acontecer isso? Por que não colocaram alguém vigiando? De duas uma, ou ele mesmo findou a própria vida, ou foi queima de arquivo. Meu coração não me engana, eu acho que foi queima de arquivo. Porque esse homem e o Vorcaro tem muito o que falar, entendeu? Sabem de muito. Uma vergonha o caso do Toffoli, com aquela questão do Resort Taiaiá. Uma vergonha. Também uma vergonha a questão dos 5 milhões que o Lewandowski ganhou. Ele deveria devolver, ou ir a público responder porque foi que ganhou esses 5 milhões. Fora o que a gente ainda não sabe do Frei Chico, o irmão do Lula, o tal de José Ferreira da Silva. Entendeu? Mais uma vez, a Polícia Federal passando o Brasil a limpo. Parabéns sempre. Polícia Federal tá de parabéns. Entendeu? Não passa a mão na cabeça de ninguém, certíssimo. É isso aí. Parabenizo também aos jornalistas brasileiros que expõem a verdade. Doa a quem doer. Ser jornalista é exatamente isso. É falar a verdade. É não mentir. Não omitir os fatos. Certíssimos. Não tem que se calar mesmo, não. Entendeu? Enfim. Sigo na torcida para que o Vorcaro explique como faliu o Banco Master, o Banco Will, que eu tinha um dinheirinho lá, felizmente consegui receber de volta, porque não era muita coisa. Mas e as pessoas que ainda não receberam? Enfim, vamos observando. BRK Financeira e Porto Cred. Tomara eu que ele consiga explicar. E certamente vai conseguir, porque ele era o pivô dessas movimentações todas. Sigo na torcida pela não falência do Banco de Brasília. A crise pode piorar e o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, pode não suportar, né? Até porque pegaria muito mal para o Ibanez, né? Coitado, ele não merece passar por isso.
Enfim, de política nacional era isso que eu tinha para comentar, e de internacional, nessa primeira vez que eu estou gravando aqui em solo cearense, comentar do tarifaço do Trump, que foi um assunto que eu comentei no último vídeo que eu vim a rosto aqui conversar. Eu achei que para o Brasil a situação iria ficar crítica, mas felizmente o Brasil tem conduzido a situação aos trancos e barrancos, mas tocando o barco para frente. Principalmente após a recente taxação global entre 10% e 15%. Quer dizer, reduziu o fardo do Brasil, né? Mandando para os Estados Unidos. No dia 28 de fevereiro desse ano, aquela histórica ação americana e israelense no Irã, eu acho que o mundo fica mais seguro sem o poderio nuclear iraniano. Sigo na torcida para que o Irã não ataque Israel, por estarem próximos territorialmente, e não ataque nem mesmo os Estados Unidos, porque senão a situação vai piorar. Se o Irã não cooperar, que nem a Venezuela tem feito, a situação pode piorar. Torço para que a Rússia, a China ou até mesmo a Coreia do Norte não tomem nenhuma decisão precipitada, e tomarem as dores do Irã. Certamente, se houver algum ataque partindo desses 3 países aí, provavelmente estaremos numa terceira guerra mundial. O Brasil tem se manifestado a favor do Irã, contra os ataques do Irã. Tomara que a situação não piore. Tomara que o Brasil faça uso daquela histórica neutralidade que o Brasil sempre fez. E eu não gostaria de ir para uma guerra contra os Estados Unidos e Israel. Jamais. Se eu fosse para uma guerra, eu gostaria de ir para uma guerra contra a Rússia, que tem feito aí uns absurdos aí contra a Ucrânia há um tempão. Cometido crime de guerra. Aquilo ali é um crime de guerra. Entendeu? Enfim, vamos observando. Sigo na torcida para que o Trump também auxilie a questão lá do México, que está sofrendo com cartel de drogas por lá, e ao ponto do cartel ameaçar a presidente de lá, a senhora Cláudia Sheinbaum, e a família dela. Quer dizer, a coisa por lá está crítica também. Tomara que os americanos ajudem o governo mexicano. Também sigo na torcida pelo apoio americano na Colômbia. A situação na Colômbia também é séria, a questão do narcotráfico. O Brasil tem 1.600 quilômetros de fronteira com a Colômbia. Certamente o governo brasileiro vai ter que reforçar a fronteira auxiliando a ação americana, caso haja alguma fuga de algum traficante por lá. Enfim, também sigo na torcida por lá. Acho um perigo, diante dessas tensões internacionais, uma Copa do Mundo ser sediada em 3 países diferentes: México, Estados Unidos e Canadá. É um perigo. Para mim, isso é um cartaz de possibilidade para atentado terrorista. Tomara que revejam isso. É um perigo. Perigo. Mudando de assunto, de política, eu queria comentar agora sobre o querido Roberto Carlos. Passando rapidamente aqui para comentar sobre ele. Encerrou maravilhosamente bem a temporada de 2025, com um show popular em Duque de Caxias. Show super emocionante. Quem critica ele é porque tem inveja dele. Ninguém sabe o que ele está passando. Deveriam respeitar. Senti muito a partida dos irmãos dele, o seu Carlos Alberto Braga no dia 17 de agosto, e a dona Norma Braga no dia 4 de novembro. Também senti muito a partida do seu Genival Barros, amigo e funcionário dele de décadas. Faleceu agora no dia 2 de janeiro desse ano. E comentar que eu admiro muito a força dele, do querido Roberto Carlos, diante aí de tantas perdas. Com a graça de Deus, ele ainda tem muita gente boa do lado dele, graças a Deus.
Gostei muito do especial dele, de 2025. Silenciou quem torcia e achava que o último especial dele havia sido em 2024. Lindos todos os duetos, né, e as músicas que ele cantou sozinho. Gostei muito do dueto dele com a Fafá de Belém cantando uma canção em castelhano. E a regravação que ele fez com um coral de crianças, regravando aquela primeira música do disco de 98, Meu Menino Jesus. Né? E senti falta de alguns músicos dele. Senti falta do seu Clécio no saxofone, do seu Dárcio no baixo, seu Luiz Carlos Ismail no backing vocal. Senti falta da Dona Lúcia também no backing vocal. Uma turma, eu observei umas faltas ali. Tomara eu que não tenha se aposentado. Eles são grandes músicos e grandes amigos dele, né? Enfim, vamos observando, né? E é isso aí. Anotei também do Roberto Carlos, eu achei excelente a escolha dele para retornar a Cachoeiro, para passar o aniversário de 85 anos lá, que beleza. Deus abençoe que a família e os amigos compareçam em peso, né, em sua totalidade. Afinal, a gente não faz 85 anos todo dia, né? Pois é. É o que eu comentei aqui, deixei anotado, né? Um calor humano muito bom, né? Que causa aquele quentinho bom, aquele quente bom no coração, né? Com certeza. Sinceramente. E também, mudando de assunto, falando de uma notícia que me alegrou, foi o retorno do queridíssimo Raul Gil às telas. É o que eu digo, tudo que é bom, tradicional e voltado para a família não deveria acabar nunca. Olha o exemplo daquela minissérie A Grande Família, maravilhosa. Aquela minissérie Carga Pesada, muito boa também. Grande sucesso, para mim não deveria ter acabado nunca. Enfim, projeto do Galvão no SBT, muito bom também. Me alegrou demais essa notícia. Excelente a chegada dele no SBT, muito bacana. Jogos da Copa narrado por ele, eu acho os jogos da seleção um retrato dele. Gosto muito dele. Projeto do SBT News, jornal do SBT News, excelente o retorno do queridíssimo Celso Freitas também. Senti muito a saída dele da Record, fiquei feliz com o retorno dele no SBT, do lado de uma baita jornalista também, Marina Demore. Excelente, muito bom. Eu assisto, estou sempre assistindo esse jornal à noite, muito bom. Também achei excelente a homenagem que fizeram ao queridíssimo Carlos Alberto de Nóbrega, que está perto de completar aniversário também. Né? Em dezembro fizeram essa homenagem para ele e o aniversário dele é daqui a poucos dias. Né? Qual foi a homenagem? Colocaram um holograma do saudoso pai dele, o seu Manuel de Nóbrega, para conversar com ele. Que maravilha, né? Maravilha, achei emocionante aquilo. Também achei bacana ele falar que repassará a função um dia, né, de apresentador da praça para o filho dele, né, que acompanha ele há décadas também. É isso aí. Sigo na torcida também pela recuperação de uma neta dele, que tem câncer, né? Deus abençoe que ela melhore. Né? Deus abençoe, porque olha, saúde, abaixo de Deus, a família e a saúde são importantes demais na vida da gente. Sinceramente. Também fiquei feliz com a notícia do casamento da filha do queridíssimo Faustão. Pois é. Grande Lara Silva casou-se com Júlio Casares Filho. Deus abençoe. Eu vi as imagens emocionado. Queridíssimo Faustão foi de cadeira de roda para o casamento. Deus abençoe aquela família ali. É um pessoal também que, apesar de eu não conhecer pessoalmente, mas mora aqui no coração. Sinceramente. E para finalizar, meus amigos, agradecer o carinho e apoio das pessoas que gostam de mim. Obrigado. Tem gente aqui que certamente me acompanha desde o primeiro vídeo, em 2019, 2020, por aí.
Obrigado, gente, obrigado. Entendeu? Eu tive em janeiro lá no sertão, onde eu tenho familiares e amigos também. Minha família tem casa por lá, no sertão, no município do Cariré. Passei um mês lá e é muito bom a gente andar por os lugares e ser querido verdadeiramente pelas pessoas. Cada canto que a gente vai é um olhar, um sorriso, um aperto de mão, um cafezinho, um abraço, um sentimento de conte comigo, você não está sozinho. Isso é muito bom, isso é muito bom. Quando a gente tem caráter, quando a gente sabe entrar e sair nos lugares, olha nos olhos das pessoas, entendeu? Age com discernimento, coerência e, sobretudo, caráter, que é uma palavra muito linda, né? E um gesto também muito bonito. E age também com respeito, que é uma palavra que eu adoro, né? Isso faz muito bem, né? Isso faz muito bem. Sinceramente, é o que eu sempre digo. E é o que eu digo também, não só sobre o sertão, mas também aqui na Serra e no YouTube. É muito bom. A gente andar pelos lugares e sentir o carinho das pessoas é muito legal. Estou perto de completar 29 anos, com a graça de Deus, com a saúde estabilizada. É um presente, uma felicidade muito grande estar perto dos 29 anos. Não completamos 29 anos todo dia. É um motivo para mim de muita alegria. E vamos que vamos, vamos que vamos. Né? E eu falei agora há pouco dessa palavra muito linda que eu gosto, chamada caráter. Me lembrei, era para eu ter anotado, mas não anotei. Sobre um assunto que tem me chamado a atenção, gente. Falando sobre respeito, né? O Dia das Mulheres está chegando, dia 8 de março. É um assunto que tem me chamado a atenção. A falta de respeito com as mulheres. Mas, gente, como é que pode? Em pleno 2026, a gente ainda vê caso de feminicídio. A gente vê caso de pessoas, homens violando mulheres, desrespeitando. Isso é uma coisa lamentável, lamentável. Uma vez eu trabalhei numa empresa de limpeza terceirizada e eles me ensinaram um protocolo lá para todos os funcionários, que eu achei excelente. É o protocolo dos 3 R's. Respeito com o próximo, respeito consigo mesmo e responsabilidade nas ações. Isso é genial, isso faz todo sentido. Quando a gente respeita o próximo, respeita a si mesmo e tem responsabilidade nas atitudes, tá tudo certo. Tá tudo certo. Somado o caráter e a força de trabalho da pessoa, ela vai longe. Agora a gente vê pessoas vividas, homens de 40 e tantos anos, mexendo com adolescentes. Adolescentes de 17, 18 anos. Adolescente não, já homem praticamente. Homem com 18 anos já é um homem. Entendeu? Forçando uma moça entendeu? A atos libidinosos, desrespeitosos, em pleno ano de 2026, inaceitável, inaceitável, lamentável. Entendeu? É o que eu digo. Ou mudam as leis, ou a situação vai piorar. Entendeu? Eu não sou a favor de pena de morte, eu sou a favor da cadeia, prisão, cana. Eu quero ver o cara preso numa cela lotada, cheia de mosquito, numa cela quente, entendeu? O cara tem que trabalhar, tem que quebrar pedra, tem que peneirar areia, entendeu? Sou a favor do preso trabalhar também, não tem que ter facilidade pro preso não. Quem violenta, quem ceifa a vida de alguém, quem rouba, cana, ó, xadrez, entendeu? O certo é o certo, entendeu? Sinceramente, poxa, dia 8 agora é dia das mulheres, pleno 2026, já vivemos um quarto do século, né?
Então, um quarto de um século é 25 anos. Já estamos no 26º ano do século 21 e ainda essa palhaçada, essa falta de respeito com a mulher, só porque ela é mulher, o que há? Não, o homem tem que saber se dar o respeito, se portar na frente de uma mulher, entendeu? Sinceramente, enfim, a gente tem que pedir a Deus para que toque no coração dessas pessoas aí, para que aquietem o facho, né? Fiquem quietos, né? E olha, não é fácil não, viu? Cada notícia que a gente vê que deixa a gente estarrecido. Enfim, mas Deus é fiel, Deus é grande, Deus é conosco e dias melhores virão, né? Vamos pedindo saúde e proteção divina aí para todos nós, nossas famílias, amigos, as pessoas de bom coração por esse mundo todo afora aí, vamos que vamos, tá bom? E se Deus quiser, o próximo vídeo que eu vou passar por aqui gravando aqui se Deus quiser, no dia do aniversário do Roberto Carlos, que é um homem que eu adoro, sou fã dele, gosto dele igual fosse um parente para mim, sinceramente. E é isso aí, gente, tá bom? E o que eu comento também nos vídeos é partidas de pessoas, né? Pra você ver, né? 2 partidas que me chamaram a atenção de uns meses para cá foi aquela partida do grande Manuel Carlos, né? Grande autor de novela, muito sábio, se não me falha a memória, ele foi um dos primeiros redatores do Fantástico. Eu fiquei com uma pena muito grande quando eu fiquei sabendo que ele morreu. Ele morreu em janeiro. Eu estava no sertão quando eu fiquei sabendo da notícia da morte dele. Agora há poucos dias também, quem faleceu que eu fiquei com muita pena foi aquele diretor Denis Carvalho, né? Que pena. Os bons da TV estão indo embora. Uma pena. TV não é mais aquela TV de antigamente, né? Lamentável. Enfim, eu sou um grande saudosista. Eu fui um jovem, uma criança que assistia muita TV. E eu me lembro de uma boa programação da TV. Em várias emissoras. Naquele tempo se preocupavam em fazer programação boa, né? Grade boa, né? Enfim. Fiquei com muita pena também da morte da Brigitte Bardot, né? Francesa da maior qualidade, muito inteligente, né? Uma senhora nacionalista, patriota. Fiquei com muita pena da morte dela. Enfim. E é desse jeito. E que eu me lembre, né, personalidades que faleceram recentemente foram essas pessoas mesmo. Tinha muito mais, né? Faleceram muitas outras pessoas também, mas o que eu me lembro, que me chamou a atenção mesmo foi esse pessoal aí. Enfim, no mais é isso. Um abraço, turma. Valeu, fiquem com Deus. Deus abençoe poderosamente todo mundo aí, tá bom? Valeu. E torçam por mim. Quem gosta de mim, por favor, torça por mim, porque é recíproco. Torço por vocês também. Tchau, pessoal.